Cara, separei uma noticiazinha aqui, até do Jornal da Record. Quem É é que eu queria a reação RPP? do Fernando aqui, porque já é um tema um pouquinho Aham. mais sério, tá? Muitos sabem, Fernando morou na Venezuela, e durante o período eleitoral da Venezuela, que também está se aproximando, os Estados Unidos vai vetar as sanções, vai suspender as sanções que tem na Venezuela, principalmente sobre o óleo e o ouro, o petróleo e o ouro, né? E aí eu não vi nada da Globo sobre, nem nenhuma mídia mais progressista, a bandeira da República Bolivariana, Morei 6 anos lá, meu. Cantava eu indo e o cacete. Vamos lá. incrível. Da Venezuela libertou hoje 5 presos políticos. E os Estados Unidos suspenderam temporariamente parte das sanções econômicas impostas ao país. As medidas estão num acordo que prevê eleições livres. Como é complicado, né? Lula foi eleito em 2022 sob denúncia de fraude eleitoral. As denúncias apenas não se sustentavam, né? Eram acusações golpistas. Biden foi eleito em 2020 sob denúncias, como é que fala? De roubo, né? Nas eleições. Inclusive, deu na invasão do Capitólio em 2020 e também não se sustentou. Era golpista. E vamos ver se agora o mundo abre o olho ali na causa da Venezuela, porque talvez as eleições lá sempre ocorreram de forma que não houvesse nenhuma interferência, mas o buzz lá, a voz da golpista lá tomou uma proporção maior no mundo. E talvez o motivo disso seja simplesmente a Venezuela ter pensado a vender um barril de petróleo em euro 20 anos atrás. Então, acho que é importante essa luz na Venezuela agora, durante esse período, que pode se provar que, de repente, tudo que a gente estava falando mal da Venezuela nos últimos anos era só a narrativa que a gente comprou dos outros. E aí imagina aí vai durar? Você acha que dura? Então, a gente agora vai poder analisar mesmo, né? Com transparência. Mas imagina um 2024, Venezuela sem sanção econômica e o mundo pensando em sancionar Israel por violação a direitos humanos na Palestina. Acho que seria um plot twist interessante aí Mas o que eu acho que o que ficou claro nessa decisão, que o que realmente tem a ver sempre com essa briga lá interna é a questão do petróleo, né? Então você vê que o cara fala, você solta e a gente sabe também que tem essa questão da oposição ser extremamente violenta, né? Também aqui a gente fala muito, né? No Brasil a gente fala muito da questão da guerrilha e tudo. Mas lá, né, quem está no poder é a esquerda, né? O Maduro realmente é um cara que eu não tenho nenhum apreço por ele nos últimos anos. Aí eu acho que cada vez mais realmente tem várias tentativas de fechar o regime e tudo, o que é muito triste, porque o Chaves, de certa forma, vencia as eleições, por mais que eles fossem ficando putos e putos. O Chaves era um cara muito popular e o Maduro é o sucessor dele e sem o carisma dele, sem a força popular dele, sobrou alguma coisa, mas não se compara. Mas agora, assim, a gente sabe que tiveram algumas eleições no começo, quando o Maduro foi reeleito e quando o Chaves também foi reeleito, que tiveram eleições que foram auditadas, chegou até ter o Jimmy Carter lá e tudo, e eles ganhavam as eleições. Uhum. Agora, com o tempo, esse tipo de regime vai se deteriorando e eu acho que a alternância no poder é muito importante. Agora, aqui no Brasil, se usa muito a Venezuela como espantalho político. A Venezuela é um país muito importante para a América Latina, é um país com uma reservas de petróleo das maiores do mundo. Então, a maior do mundo. Então é um país muito importante para a América Latina. Entendeu? Então, acho que pouquíssima gente conhece, entendeu, a situação real da política interna venezuelana. Então, é um assunto que eu gostaria de discutir mais aqui. Espero que até o ano que vem a gente discuta mais, traga especialistas aqui para conversar. E existe uma distorção muito grande do que realmente acontece na Venezuela. E assim, é um país que vive meio em guerra civil já há muito tempo, assim, entendeu? Uhum.
A gente tem uma oposição também que é muito escrota, e a gente sabe que a elite venezuelana, quer dizer, eu sei porque eu moro lá e acompanho muito de perto, eu não tenho mais parentes lá, porque eu fui morar lá, como tipo, meu pai foi trabalhar lá e tudo. Mas a gente tem uma oposição violenta, uma elite que paga pau dos Estados Unidos, que muita gente mora em Miami. Existia também muita corrupção, como continua existindo hoje, na PDVSA. Né? A PDVSA era um ninho de corrupção antes do Chaves, e depois do Chaves ele tentou melhorar um pouco. Né? A PDVSA é a Petrobras dele lá, se a Petrobras aqui é uma empresa talvez a mais importante mesmo do Brasil, imagina a Venezuela. Exato. Então, a briga sempre é pela PDVSA. Houve uma melhora social em alguns momentos com a esquerda lá, e depois os regimes vão se deteriorando, a coisa vai ficando mais complicada, e a Venezuela é um país que vive muito em função do petróleo. Assim, a sua vida gira em torno do petróleo, é um país pouco industrializado, é um país que depende de muitas importações de alimentos, importações de insumos básicos, e também isso é um problema grande para a economia venezuelana, tanto na política como na economia. Né? Então, é um país que vive da exportação de um produto só, e isso também fez com que o país girasse em torno disso. Nem num produto, né? De uma commodity, é pior ainda. Uma commodity, entendeu? Então, é um país que tem muito disso lá, né? E é um país que, como Cuba, é muito próximo dos Estados Unidos, e, ao mesmo tempo, tem um povo muito politizado, um povo que se liga muito em política, e sofre influência também, de certa forma, da esquerda ali de Cuba. Né? Assim, então, é um país que está ali tanto próximo de Cuba, como próximo dos gussanos, dos imperialistas, da Flórida. Então é uma situação difícil. A Venezuela vive uma situação. Eu fico muito triste em ver a situação que a Venezuela está hoje. Assim, porque a Venezuela podia estar numa situação muito melhor. Eu acho que o Maduro não é um governante ao nível de governar um país importante como a Venezuela. Então, eu espero que a Venezuela se reencontre, por mais que tipo, eu apoie. Eu gostava muito do Chaves. Eu acho o Chaves um dos maiores líderes latinos dos últimos 40, 50 anos. Ele realmente foi um cara que trouxe. Mas depois também deixou o Maduro, que é um cara... e morreu muito jovem, o Chaves, e acho que a escolha do Maduro não foi feliz. Né? Infelizmente, a gente vive nesses regimes que vão se perpetuando. Né? Mas eu falo muito. A gente vê um pouco também um certo desespero aí do lado norte-americano, por quê? Perdeu a força, a histórica aliança que os Estados Unidos tinha com os maiores produtores de petróleo do mundo, que estão ali no Oriente Médio. Está em conflito ali agora. Então é muito conveniente para os Estados Unidos hoje, vendo o conflito escalar no Oriente Médio, abrir as portas, começar a sorrir um pouco mais para quem pode ser o maior produtor. O maior produtor, se não me engano, hoje é a Arábia Saudita. Mas quem tem as maiores reservas é a Venezuela. Então a gente vê aí os Estados Unidos dar esse aceno, porque ele pode estar perdendo, talvez pode enxergar dessa forma, estamos perdendo influência no Oriente Médio, está tudo muito doido ali. China fez Arábia Saudita e Irã apertarem as mãos, e eles não se falavam há 40 anos, a gente está perdendo influência. O mundo todo está começando a olhar para Israel como cometedor de crime contra direitos humanos. Então vamos dialogar um pouco mais com a Venezuela, que está aqui do lado, e não vejo como a gente não dá certo crédito ao Lula por isso. Porque o Lula está falando, desde que ele tomou posse, ele falou, tem que tirar as sanções criminosas contra a Venezuela e contra Cuba. E Lula celebrou, inclusive, isso ontem, essa notícia ontem. Vai me dar bronca. Não, só para terminar, você imagina o Brasil, que tem uma economia diversificada, e as indústrias realmente sofreram um baque nos últimos 10, 15 anos, mas o Brasil é uma das maiores economias do mundo, né? Agora estamos voltando a ser a nona economia do mundo, e mesmo assim a gente sofre de uma praga colonial norte-americana até hoje aqui. Você imagina um país como a Venezuela, que tem o principal produto do mundo no século XX, hoje talvez no século XXI talvez isso mude, mas ainda é o principal produto do mundo, uma reserva enorme de petróleo no quintal dos Estados Unidos. Então a gente vê que as pessoas veem só um lado do jogo, né?
que a gente esquece do que era a Venezuela antes, que eram governos completamente alinhados aos Estados Unidos, vassalos dos Estados Unidos, e que, com uma pobreza gigantesca, o que sempre aconteceu na Venezuela, infelizmente. Nem, assim, e tem uma classe média até que existe uma classe média na Venezuela, mas você tem uma elite muito vagabunda e muito vassala dos Estados Unidos, e daí só que também tem as Forças Armadas venezuelanas eram muito influenciadas por ideário cubano, de socialismo. É um país muito próximo e muito interessante de a gente estudar, e que as pessoas adoram falar, vai para Venezuela. Hoje eu falo, eu tenho muita vontade de voltar lá, porque faz 25 anos, 30 anos que eu não voltei para Venezuela.